Seja muito bem-vinda a mais uma aula de física aqui com resolução de questões. Essa questão que a gente vai resolver agora é uma questão do Enem de 2012 sobre mecânica, mais precisamente sobre o assunto de cinemática. Prepare seu papelzinho aí e sua canetinha, porque a nossa aula começa agora. Veja bem, as nossas questões elas serão distribuídas para você em playlists, em duas playlists diferentes. Ela pode estar na playlist que é só sobre assuntos de mecânica ou a playlist que é só sobre o assunto do Enem de 2012. Então partiu nossa questão sem mais enrolação. Questão na tela. Dá uma olhada nessa questãozinha aqui, meus amores. Ela diz assim, ó. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Vamos lá. Fizemos a leitura completa, né? Vamos ler aqui as alternativas, né? 0,7, 1,4, 1,5, 2 e 3 horas. Os dados foram apresentados de uma forma que dá para a gente resolver essa questão sem fazer nenhum rascunho, só observando os dados numéricos e suas respectivas unidades de medida. Eu vou resolver primeiramente assim, usando essa lógica, essa dedução, mas na sequência eu vou fazer o desenvolvimento da questão, né? Eu vou respondê-la passo a passo, caso os números não fossem assim tão evidentes, tão óbvios, certo? Então, primeira coisa que a gente vai perceber aqui na nossa interpretação da questão é que a gente busca o tempo mais breve possível, ou seja, o menor intervalo de tempo. Para que o tempo seja o menor, o veículo precisa estar o mais rápido possível, ou seja, na maior velocidade. Outra coisa que se percebe aqui, eu vou destacar aqui para você, é que são dois trechos, aqui ó, são dois trechos, então cada trecho precisa ser analisado separadamente porque eles têm distâncias diferentes e os veículos percorreram distâncias diferentes com velocidades diferentes. Então vamos lá, primeira situação, o veículo estava a 80 km por hora e aí se a gente entender o significado da unidade de medida, 80 km por hora, o que significa isso? Que esse veículo está tão rápido que nessa rapidez ele consegue andar 80 km a cada 1 hora. Logo na sequência, a gente vê que a distância nessa primeira parte do trajeto também é 80 km. O que a gente deduz? Se ele está andando a uma velocidade de 80 km por hora e a distância é 80 km, já deduz-se que é 1 hora o tempo que ele vai demorar para chegar finalizar essa primeira parte do trecho, certo? Se é 80 km por hora e ele andou 80 km, então o tempo aí foi de 1 hora. Decora aí. No segundo trecho, o comprimento vale 60 km e a velocidade máxima aqui ó, foi de 120 km por hora. Então agora ele está mais rápido, então ele vai levar menos tempo. Se ele está andando 120 km a cada 1 hora, 60 km, que é a metade dos 120, significa dizer que ele vai demorar metade de 1 hora. Então ele vai demorar 1 hora na primeira parte e meia hora na segunda parte do movimento, ou seja, 1 hora e meia. 1,5 se escreve de duas formas diferentes. A primeira possibilidade é escrever 1 hora e 30 minutos nesse formato. Outra possibilidade é se a gente trocar esses dois pontos por uma vírgula, ficaria 1,5 horas. E aí não confundir, tá certo? Quando é decimal, é com vírgula, aí você coloca meia hora com vírgula 5. Se for em minutos, aí você coloca dois pontinhos e coloca 30 minutos, tá bom? Então, como a gente quer a resposta em horas e está no sistema decimal, a nossa resposta é a letra C.
Tudo bem? Aí você diz assim, ah, professor, mas se de repente a questão não tivesse esses números assim, que desse para eu descobrir de cabeça, como é que eu faria para chegar na minha resposta? Então eu vou te ensinar agora. Deixa eu apagar isso aqui e vamos usar os mesmos dados. Então, primeira coisa, você percebendo que se trata de dois movimentos, você faz uma análise separada de cada um deles. No primeiro caso, você tem um movimento com velocidade, que é uma distância sobre tempo. E aí fique esperto, porque não tem que ser um ΔS, pode ser um ΔS, um ΔX, um Dzinho de distância. O que importa é o que significa essa letrinha aqui, é a distância sobre o tempo. Como a gente já sabe que a velocidade no primeiro momento foi de 80 km por hora e que a distância também foi de 80 km, para descobrir o tempo, a gente vai passar essa letrinha T para o outro lado da equação, ela vai vir aqui multiplicando o 80, e do outro lado, esse 80 aqui fica aqui, ó. Esse 80 que está multiplicando a letra T vai passar dividindo esse outro 80 que já está aqui, ó. Por isso que 80 dividido por 80 dá 1 hora. Sacou? Então não importa qual for o número, se você entender o processo, você resolve, né? No segundo momento, né, na segunda parte, segundo trajeto, né, o segundo trecho. Então você vai fazer a mesma coisa. Velocidade é distância sobre tempo. Agora a velocidade foi de 120 km por hora, a distância foi de 60 km e o tempo nós vamos descobrir. Fazendo o mesmo processo, a gente traz o t para multiplicar o número 120 e fica o 60 aqui. O tempo vai ser igual a 60 dividido pelos 120, por 120. Então a gente vai ter aqui, ó, 60 dividido por 120, corta o zero se você achar mais legal, e aí você faz a divisão. E toda vez que você vai dividir um número, olha aqui, ó, por um número que é o dobro dele, tá vendo? Sempre que você divide pelo dobro, a resposta é 0,5. Pronto, então isso aqui está em horas, isso aqui também está em horas. Então você vai ter como tempo total a soma desses dois tempos. 1 hora mais 0,5 horas, ou seja, meia hora. Então o nosso tempo total de 1 hora e meia. Deixa eu colocar aqui, ó, 1,5 horas. E aí, o que é que você achou? Isso aqui é uma questão fácil. Então, se ela é fácil, significa dizer que a TRI eleva a pontuação dessa questão lá para as alturas. Então, fique esperto, fique atento a essas questões dos fundamentos da cinemática. Se você chegou até o final dessa aula, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, eu peço a você apenas que se inscreva aqui no canal, aí você curte esse vídeo, e se você puder compartilhar para mais alguém e deixar seu comentário aqui embaixo, isso vai dar uma força muito bacana aqui para o nosso canal, tá bom? Então, forte abraço, um cheirão e até o nosso próximo vídeo.